Que a graça e a paz de Jesus possa inundar seu coração. Hoje é para falar sobre literatura, falar sobre esse livro aqui, ó, do Philip Yancey, A Pergunta que Não Quer Calar. Né? É um livro muito interessante, um livro fino, não é um livro muito grosso, no entanto, muito rico. No último vídeo que eu tenho aqui, eu gravei sobre uma pregação lá na minha igreja, que eu congrego, que auxilio na função ministerial lá. Eu preguei sobre Deus e o sofrimento, né? Falando sobre o sofrimento humano. E eu confesso que depois desse dia eu comecei a ler esse livro e eu terminei ele hoje. É um livro curto, tem 130 páginas de leitura mesmo do conteúdo do livro. São 134 páginas, tá? 134 páginas é onde vai ser o final do livro aqui. Então, um livro que dá para você ler em um dia, uma leitura mais assídua, né? Ou 2 dias, se você reservar aí 2 horas de leitura, 1 hora num dia, outra hora no outro dia, você termina esse livro. E vale a pena. A pergunta que eu não quero calar está no verso. Onde está Deus no sofrimento? Por que é interessante falar isso? Como eu falei, eu preguei, agora a última pregação aqui nesse canal foi sobre Deus e o sofrimento. E eu confesso que vou esboçar uma outra pregação sobre esse tema, né? Esse tema é muito rico. E esse livro aqui fala muito sobre isso, sobre o sofrimento humano, como as pessoas elas acabam flertando com a descrença. Ele começa com um questionamento. Eu me lembro que está logo no começo aqui, como eu não faço, não esboço o comentário sobre o livro, eu quero que a reação seja a mais honesta possível. Mas eu me lembro que foi quando eu comecei a ler e eu passei nesse ponto, eu falei, não, esse livro tem que ser lido de capa a capa. É sobre uma jovem Florence, uma jovem de 16 anos, que estudava muito a criminalística florense. Ela queria muito conhecer, talvez até por querer, né, ingressar à carreira, né? E ela faz um relato aqui que o Philip Yancey ele registra, e eu preciso ler para vocês. É muito confrontador, mas eu vou ler. Andei estudando assassinatos, aprendi sobre as vítimas, seus familiares e o inconcebível tormento vivido por eles. Não estou falando de mártires ou missionários que deliberadamente entregaram a vida pela fé, mas sim de vítimas inocentes de crimes absurdos. Eu acredito num Pai Celestial que ama os seus filhos e deseja o bem para todos nós. E embora não acredite que Deus tenha sido a causa do que aconteceu com estas pessoas, minha luta em minha fé, em minha vida de fé, consiste em saber que, porque Ele, podendo ajudar, não interveio. Então minha pergunta é esta: se Deus não protegeu aquelas pessoas e aquelas crianças inocentes que foram torturadas, enquanto algumas delas até clamavam pedindo-lhe que as salvasse, como posso acreditar que Ele vai me proteger? Eu quero crer, mas me sinto como aquele sujeito da Bíblia que disse a Jesus: creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu acredito que essa seja a pergunta mais comum das pessoas que querem respostas das suas dores. Gente, se Deus pode ajudar, se Deus é todo poderoso para ajudar, por que Deus não ajudou? Por que Deus não evitou o assassinato? Por que Deus não evitou a tragédia? Por que Deus não evitou o grande problema? Na verdade, seguindo até o padrão do próprio livro, essas perguntas, elas nunca serão satisfatoriamente respondidas. Nunca você vai responder satisfatoriamente para quem não viveu a situação. Imagine para quem viveu essa situação. Aqui ele concentra-se em alguns casos que aconteceram, em que ele presenciou, ele esteve
ministrando nesses lugares. Um é o tsunami, e ele fala especialmente no Japão, onde, assim, nas palavras do livro, né, é um povo extremamente cordial, é um povo auxiliador uns dos outros, de extrema educação. Então quem está de fora e vê aquilo fala, rapaz, como é que pode isso ter acontecido aqui? Né? Ele faz citações de Columbine, né? Você pode pesquisar na internet, daqueles jovens que entraram assassinando pessoas. Ele fala sobre o fato do cinema, né? Um atirador que entrou no cinema abrindo fogo e matando pessoas que ele nunca viu na vida. Ele fala sobre, especificamente, ele concentra-se em 3 histórias. A primeira é do Japão, a segunda era em Sarajevo, vocês pesquisem, também um cenário de destruição, de estupros, de morte, de guerra, de covardia, muita coisa difícil até de tentar falar aqui, porque o vídeo pode perder, já não tenho muitas visualizações, ele pode perder ainda mais relevância para o YouTube. E ele fala sobre um outro evento que aconteceu em Connecticut, ali em Newtown, na escola de crianças, chamada Sandy Hook. Ali aconteceu algo muito triste. Foi em 2012, 14 de dezembro de 2012. Um jovem que viveu uma situação extremamente complicada. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome dele aqui. Eu quero falar o nome dele para você pesquisar no YouTube. Eu não posso dar muitos detalhes, mas você vai conseguir encontrar aí. Se eu não me engano, está na história 4. Deixa eu ver aqui. A cura do mal. Adam Lanza. Adam Lanza. É aqui mesmo. Ó. Adam Lanza. Pesquisa aí depois. Muito triste, muito triste. Ele mata a própria mãe, ele entra nesse colégio e mata professores, mata crianças. E o que é mais triste ainda é que ele não paga pelo crime dele em vida, ele se suicida. Isso é uma covardia muito grande. Eu me lembro que eu vivi uma situação de conflito familiar, né? E uma parente minha escreveu uma carta para mim, me desejando todo o mal possível. E o que mais me causou mal nessa história é eu não poder responder, porque quando eu abri a carta eu já estava muito longe. Então, você não poder responder, não poder retribuir, né? No caso aqui a pena, faz com que esses pais, com certeza, tenham a dor ainda terrivelmente destruída em seus corações. E onde está Deus no meio disso tudo, né? Onde está Deus no meio disso tudo? Ele no final aqui do livro, por favor, se você puder, compre. Não é caro, é um livro barato. Ele vai te auxiliar a viver algumas... Ele vai te auxiliar. Ele vai te auxiliar. Porque todos nós vivemos situações difíceis. Ah, eu perdi meu filho. Eu sei, Deus também perdeu dele. Não se esqueça disso, Jesus morreu na cruz. E Deus entregou o seu próprio filho por nós. Então, a dor, ele faz uma pergunta também provocadora aqui. Quando ele vai, inclusive ele fala isso, cara, eu estou falando aqui, mas por favor, isso não vai atrapalhar essa leitura do livro. Ele fala que na palestra dele sobre as crianças de Newtown, né, de Sandy Hook, ele fala o seguinte, que a maioria das crianças tinham 7, 8 anos que foram fuziladas, foram salvas 400 crianças, 400 e poucas crianças foram salvas, mas muitas crianças foram mortas. Se uma criança só fosse morta por essa pessoa que tinha doença comprovada.
Detalhe, ele fala, cara, tem muita coisa interessante que ele fala, eu não quero também, sabe, atrapalhar a sua experiência com o livro, mas ele também mostra que nenhuma dessas pessoas que causaram os males estavam na miséria. Por exemplo, a mãe desse menino, segundo o Philip Yancey nesse livro, tinha uma indenização, recebia um dinheiro do pai, que era separada, de US$ 25.000 para custear ela ficar com esse filho e cuidar dele. US$ 25.000. Então, assim, não era uma família desprovida, ela tinha acabado de voltar de uma viagem que o menino não quis fazer, e esse tempo que ela ficou fora, esses dias que ela ficou fora, ele arquitetou todo esse planejamento de fazer o que fez. Também a omissão dos pais, né? Ele sempre demonstrou um temperamento esquisito, ele sempre foi amante de psicopatas, ele lia sobre atentados, e a mãe, isso relatado nos autos, né? Porque até o irmão dele foi chamado, mas foi comprovado que era inocente, foi chamado para provar, olha, ele fazia isso tudo e nunca foi podado, né? E deu no que deu, eu me lembro agora, propriamente dito, mas em 2008, esse Adam Lanza, os professores deles, né, na época do colegial, disseram sobre essa tendência, e a polícia, os pais ignoraram completamente. Então, talvez se tivessem ouvido isso em 2008, a tragédia de 2012 não teria acontecido, né? Sempre há uma maneira de livrar, né? Ele fala aqui sobre 3 coisas. Primeiro, ele fala que não tem como responder essa pergunta, como eu falei no começo desse vídeo, né? Ele faz aqui algumas observações. Ele fala que a primeira observação que nós temos que ter é que Deus sempre está do lado de quem sofre. Ele faz isso aqui no livro, ó, aqui nesse trecho. Deus sempre está do lado de quem sofre. Se o sofrimento for um sofrimento, infelizmente, um sofrimento inocente, Deus está do lado de quem sofre. Ele fez uma pergunta, como eu estava falando antes, para os pais, né, no auditório da escola. Na verdade, melhor dizendo, não era auditório da escola. A maioria dessas pessoas desse colégio eram membros de uma igreja que ele iria pregar. E muitos desses pais que perderam seus filhos, teve uma criança de 7 anos que levou 11 tiros de fuzil. Você tem ideia do que é isso, cara? A minha filha tem 9 anos, eu fico mexido porque, como cristão, a gente é impulsionado a se colocar no lugar do outro, cara. Saber que um menino de 7, 8 anos levou 11 tiros, que nenhuma vítima ali tomou menos do que 2 tiros. Há um relato de crianças que ficaram dentro do armário, obedecendo a professora que morreu. A professora falou, fiquem aqui que eu vou tentar ludibriar ele. Aí saiu para falar com ele e ele mata a professora. As crianças que saíram com ela entraram numa outra sala, ele vai até lá e mata essas crianças. Há um relato de uma criança que ouviu um dos seus amigos morrer. Está documentado também, aonde a criança olha fala, eu não queria estar aqui, eu não queria estar aqui, eu não queria estar aqui. E o assassino vira para ela e fala, mas você está aqui. E dá uma rajada de pistola na menina. Essas pistolas automáticas. A mãe era colecionadora de armas, né? Então,
tinha todo tipo de arma em casa. Bem, Deus está do lado de quem sofre. Você não vai ter todas as respostas. Jó não teve. Jó viveu as mais diversas situações e Jó não teve todas as respostas. Deus está do lado de quem sofre. Se você está sofrendo, saiba que Deus está contigo. A segunda, também importante que ele fala aqui, é que Deus está agora na igreja. É impressionante como quem está sofrendo, passando algum tipo de dificuldade, de situação difícil, por favor, procure uma igreja. Eu sei que muitas pessoas querem transformar a igreja nas coisas negativas, no que mais negativo é, entendeu? A pessoa quer fala de igreja, a pessoa lembra do pastor ladrão. Fala de igreja, lembra dos escândalos. Sim, cara. Porra, cara, tem muita coisa, cara, na igreja. Muita coisa difícil, cara. Se você for olhar para a igreja como instituição, você fica escandalizado. Favorecimento familiar, e pequenas igrejas, não estou falando nem de grandes igrejas, porque você olha de grandes igrejas, você vê corrupção macro, né? Corrupção na política, corrupção de nepotismo, corrupção não sei o quê, desvio de valores, venda de espaço. Nós temos aí o COP30, está aí, ó, o COP30 está aí para provar. Mas pequenas igrejas também têm grandes problemas. Pequenas igrejas têm grandes problemas. Tem nepotismo também, favorecimento familiar, fechar os olhos para uns e abrir os olhos para outros, amar mais algum do que a outros, dar maior assistência a quem colabora mais financeiramente. Então, se você for olhar para a igreja como instituição, é claro que vai ter problema, cara. Pelo amor de Deus, a gente não pode ser bitolado, a gente não pode ser um idiota funcional e seguir a fala de todo mundo. Todo mundo vê isso. Qual é a igreja que não tem problema? Qual é a igreja, a instituição que não carrega problemas? Qualquer instituição que tenha homens para orientar de alguma forma tem problemas. O seu trabalho tem problemas. A sua família tem problemas. O meio que você convive tem problemas. O seu grupinho de futebol tem problemas. O seu grupinho de tricô, o grupo de manicure, a igreja, a instituição tem problemas. Mas a igreja é o organismo vivo, o corpo de Cristo. Os membros da igreja, os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, esses vão te auxiliar nas suas fraquezas. Em Gálatas diz que nós devemos levar a carga uns dos outros. Eu contei alguma coisa para uma irmã e a irmã falou para outra irmã, falou para outro irmão, o irmão falou para outro irmão. Isso te dá liberdade agora de abrir a sua vida para todo mundo, menos para a igreja. Talvez você tenha selecionado mal a quem você contou as suas lutas. Sabe que o sofrimento humano, ele é grande, cara. Ele é grande. Mas na igreja você vai conseguir ajuda. Eu não vou falar o terceiro do livro aqui, o terceiro ponto. Vou deixar para você comprar. Compre esse livro, ele vai te ajudar. Deus abençoe você, Deus lhe forneça as mais ricas bênçãos espirituais. E se você está sofrendo, saiba que as tribulações desse tempo presente, os sofrimentos desse tempo presente, não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Saiba que Jesus sofreu por você também. E olha que Jesus não tinha culpa nenhuma. E ele sofreu. No sofrimento você também aprende muito. Infelizmente, as perdas existem. E a pergunta que ele faz no vídeo, no livro, que eu quero fazer para você e deixar aqui. Será que o tempo, né? Ele fez essa pergunta para os que estavam no auditório da igreja. Ele falou assim, valeu a pena
os 7 anos que você conviveu com seu filho, o choro, o lamento que você está tendo, é porque valeu a pena? A pessoa respondia, valeu a pena. Aí ele falava, então glorifique a Deus por esse tempo que você teve com seu filho. Sei que é difícil, sei que é complicado, sei que isso não apazigua a dor, mas na hora da dor, nós devemos olhar para quem sofreu por nós também. Deus abençoe você, que esse livro possa fazer você se interessar, que esse minhas poucas palavras aqui façam você se interessar. Filipiança, a pergunta que não quer calar, da Mundo Cristão. Fique com Deus. Grande abraço.